5. Gênesis capítulo 4, versículo 1 ao 5. Diz assim a palavra do nosso Deus: Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um homem. Tornou a dar à luz e teve Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas, e Caim, lavrador da terra. Ao cabo de dias, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe das primícias das suas ovelhas a sua gordura. Atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, porém, para Caim e para a sua oferta, ele não atentou. Hoje nós vamos meditar na seguinte reflexão, tem o seguinte tema: duas consequências importantes de quem oferece a Deus as suas primícias. Primícias são as primeiras coisas. Primícias são as nossas primeiras coisas que oferecemos a Deus, que damos a Deus. São as primeiras atitudes, são as primeiras palavras, é o melhor. Primícia é o melhor. Repita assim: primícia é o melhor. Então nós temos que oferecer a Deus as nossas primícias. E aqui está um contexto onde existem duas pessoas, e essas duas pessoas decidem ofertar a Deus algo. Perceba que o texto diz que Abel, ele era pastor de ovelhas, e Caim, ele era lavrador da terra. Então Abel, ele conhecia o seu rebanho, ele conhecia as suas ovelhas, ele sabia aquilo que ele tinha de melhor e aquilo que ele não tinha de muito bom. Caim também, como lavrador da terra, ele sabia quais eram as árvores que ele cuidava, qual era o tipo de fruto que ele colhia. Então ele sabia muito bem qual era o melhor e qual era tal fruto que não era muito bom. Então eles decidem ofertar a Deus, e perceba que o texto diz assim, que Caim pegou o fruto da terra e ofereceu uma oferta ao Senhor. E perceba que Abel trouxe das primícias. Perceba a diferença. Caim, ele trouxe apenas uma oferta. Abel, ele trouxe das primícias. Caim, ele ofereceu qualquer coisa. Abel ofereceu o melhor. E a Bíblia diz que o Senhor, ele atentou para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta, ele não aceitou. Por quê? Porque Abel, ele ofereceu o melhor, ele ofereceu as primícias. Caim, ele ofertou qualquer coisa. Ele não procurou saber o que era melhor. Ele não procurou reservar para Deus o seu melhor. E diante desse contexto, eu vejo duas atitudes de Deus em relação à oferta de uma pessoa. A primeira é que Deus, ele atenta para aquele que ofereceu a oferta. O problema não é só a oferta, também é a atitude da pessoa. Assim somos nós. Nós vivemos dias difíceis e nós temos que adorar a Deus. Nós o adoramos porque Ele é bom, porque Ele cuida de nós e nos salvou. E nós temos que oferecer a Deus todos os dias da nossa vida e na nossa caminhada cristã, ofertas a Deus. Oferta, ela não está relacionada só a dinheiro, finanças, não. Oferta é tudo aquilo que eu ofereço a Deus. Repita assim: oferta é tudo aquilo que eu ofereço a Deus. Nós podemos oferecer a Deus as nossas orações, as nossas palmas, as nossas palavras, a nossa adoração, os nossos cânticos. Nós podemos oferecer a Deus o nosso primeiro culto da semana, o nosso primeiro culto do mês, o nosso primeiro culto do final de semana. Nós oferecemos a Deus o nosso namoro, nós oferecemos a Deus a nossa família, nós oferecemos isso a Deus. Mas muitas vezes nós oferecemos tudo isso de qualquer jeito, não é o melhor. Deus, Ele quer de mim e de você as primícias, o melhor. Então, quando você for oferecer a Deus as suas orações, o seu clamor, a sua adoração, o seu bater de palmas, as suas palavras,
Qualquer coisa que você for oferecer a Deus, a sua oferta relacionada ao dinheiro, ofereça não qualquer coisa, mas ofereça o que você tem de melhor. Deus, isso é o melhor, então é para ti, é para te agradar, é para corresponder o teu favor para com a minha pessoa. E a primeira atitude de Deus, para aquele que oferece a Deus as suas primícias, é o seguinte: que Deus, ele atenta para a pessoa. Perceba que o texto não diz assim: Deus atentou para a oferta e para Abel. Deus negou a oferta de Caim e depois o negou. Não, a Bíblia diz que Deus atentou primeiro para Caim, para Abel e para Caim. Porém, ele recebeu apenas a oferta de Abel e não a de Caim. Então, a atitude de Abel foi boa perante Deus. Já a atitude de Caim não foi boa perante Deus. Por quê? Porque Abel ofereceu o melhor e Caim ofereceu qualquer coisa. Quando você e eu oferecemos uma oferta ao Senhor, Ele atenta para mim e para você. E o resultado disso pode ser a sua aprovação ou a sua negação. Quando oferecemos as primícias, Ele aceita. Quando oferecemos qualquer coisa, Ele nega. Perceba que o texto continua, e a segunda atitude de Deus em relação à nossa oferta perante Ele é o seguinte: primeiro, Ele atenta para mim, depois Ele atenta para a oferta que eu ofereci. Deus atentou para Abel e aceitou a sua oferta. Deus não atentou para a oferta de Caim e não aceitou a sua oferta. Quando oferecemos a Deus as nossas orações, os nossos clamores, a nossa oferta financeira ou qualquer outro tipo de oferta, Ele pode ou não atentar para a nossa oferta. Se for as primícias, Ele atentará. Se não for as primícias, Ele não a receberá. Quando oferecemos a Deus as nossas primícias através da oração, primeiro Ele atenta para mim, depois Ele diz: olha, Ele ofereceu as primícias, por isso a oração vem até o meu altar e eu a responderei. Porém, quando oferecemos a Deus qualquer coisa, Ele não nos aceita e tampouco recebe a nossa oração. Isso está relacionado a qualquer coisa que venhamos a oferecer para Deus na nossa caminhada cristã. Por isso, temos que ter a seguinte consciência: que quando oferecemos algo para Deus, primeiro, Ele atentará para mim, para a pessoa, para a atitude da pessoa, e depois para o que ela ofereceu. Aí sim, Ele aceitará a pessoa e a sua oferta, ou negará a pessoa e a sua oferta. E a Bíblia diz que como Deus não aceitou a oferta de Caim, Ele irou-se fortemente. Ao invés de arrepender-se fortemente, não. Ele irou-se fortemente, depois matou o seu irmão e ainda disse que ele não tinha poder sobre aonde seu irmão está. Quantos de nós somos assim? Deus, Ele não recebe as nossas orações, Ele não recebe os nossos jejuns, Ele não recebe os nossos cultos, Ele não recebe a nossa adoração, Ele não recebe a nossa oferta financeira, e nós nos iramos também. E falamos que a culpa não é nossa, mas é dele. Queremos jogar para Deus o fato de não oferecermos a Ele o nosso melhor. Quando isso acontecer, quando oferecermos a Deus algo que não é legal, mas porque você não quis deixar de oferecer, arrependa-se depois de que Ele não te aceitar e não aceitar para a sua oferta. Deus, eu errei em oferecer qualquer coisa para Ti. Por isso, da próxima vez eu vou te oferecer as primícias, o melhor. Tivemos essa semana, a semana das primícias, e foi muito bom. O problema não é quem não veio. O problema é quem não recebeu o convite e não orou. Não tinha problema não vir à igreja. Mas desde que você reservasse um tempinho, naquele período estipulado, e orasse e oferecesse a Deus a sua oferta, seria muito bom. Ah, mas essa atividade de tal departamento é muito chata, é inútil. Eu não gosto do líder, eu não gosto do pastor, eu não gosto do conselho, então por isso que eu vou fazer. Não deixe que isso impeça de você oferecer a Deus a sua oferta. Não deixe os seus problemas, a sua ira, a sua picuinha, a sua mazela, o seu cansaço, as suas dificuldades impedirem de você oferecer a Deus o seu melhor. Não deixe isso atrapalhar, porque você vai só estar perdendo. Quem oferecer o melhor, independente
independente se concorda ou não com a atitude de tal líder, independente ou não se concorda com a programação do departamento, do horário do dia, independente ou não se gosta ou não do pregador, independente ou não se gosta da palavra que está ouvindo, ofereça a Deus o seu melhor, as suas primícias, todos os dias da sua vida. Todos os dias temos a oportunidade de oferecer a Deus as nossas primícias, o nosso melhor. Se fizermos isso, a Bíblia diz que Ele atentará para mim, para você e para a sua fé, e te abençoará, e cuidará de ti, ainda que venha o cair contra nós. Feche seus olhos.